Ele se levanta em Mateus, capítulo 5 nessa noite. O Evangelho de Mateus, capítulo 5. Enquanto vocês estavam vendo a gente falando aqui, né, desde a época em que o povo de Israel foi levado cativo, né, na Babilônia, as mesmas coisas que aconteceu agora há poucos dias, os mesmos atos de violência aconteceram naquela época também. Da mesma forma, as mulheres sendo violentadas, como foi agora por esses dias, o massacre de crianças, né? Eu vi um vídeo, mostrei para eles, né, como eles estavam batendo no israelita. Eles jogaram uma pessoa, um homem de Israel, numa carroceria de uma picape, e eles batiam pedaço de tábua de 15, pedaço de pau, de madeira, e onde o carro ia passando, e a multidão ia batendo naquela carroceria. A multidão cercando aquele carro, o carro mal andava. E ele só tomando paulada nas costas, né? Principalmente morreu. Que ele, com certeza, assim como os brasileiros já foram encontrados, né? Mortos. Então a gente observa que lá atrás, quando eles invadem Jerusalém e detonam tudo, e depois levam ainda o povo, né? Levam os pertences, os bens, né, as relíquias de Israel, de Jerusalém, aquela mesma bagunça, né, que eles fizeram naquela época, a gente vê uma ponta disso acontecendo. E a gente vê ali a Síria, né, que a gente vai dizer que é a faixa de Gaza, mas a Síria que está ali, já tem, né, aqueles países árabes ali em torno, e a terra de Israel nunca foram deles, sempre foi o Senhor que deu para Israel. Então, a gente vai observando quanto há muita maldade no ser humano, né? Muita maldade. A gente também não precisa ir muito longe, não. A gente vem para perto do Brasil e a gente vai ver muita maldade também. Aí a gente vai olhando à luz da palavra, a gente vai vendo que a maldade, ela nos últimos anos, ela tem sobressaído de uma forma assim, estarrecida. A gente vai vendo no noticiário, vai ouvindo pessoas falando e vai, sabe, por esse caminho a gente fica assim, meu Deus, onde vamos parar? Mas é a luz da palavra, né, que nós temos assistido todo esse acontecimento. E como igreja a gente tem que continuar nos limpando, amém? Amém. Porque Pedro disse para nos limparmos. Talvez hoje a palavra, como lembrado aqui na quinta-feira, daquele tempo, do início das dores, né? E isso é muito tremendo, porque ele vai falar ali que como foi nos dias de Noé, vai ser nos nossos dias. Como vai ser nos nossos dias? Né? A gente passa pelas ruas e a gente vê os bares superlotados, calçada tomada na frente dos bares, a gente vê muita festa acontecendo, não é verdade? Casamentos assim de ponta, coisas que antigamente só via na roça e dava para contar no dedo, né? Hoje a gente vê muita gente fazendo coisas, muita gente comprando, e aí a Bíblia vai dizer que Jesus veio num tempo onde que dava-se casamento, onde havia uma alegria, o povo comia e bebia. Está diferente hoje? A roupa do boi caiu, não foi por causa do Lula, foi porque a roupa do boi caiu mesmo, tem nada a ver com ele, né? Aí tá lá, aí, sabe, o povo vai comendo e comendo e comendo, e sabe, e assim, você vai nos mercados, tudo cheio, aí daqui a gente fala que está caro, mas o mercado tudo está cheio. E a Bíblia diz que Jesus ele volta onde se dava em casamento, onde o povo comia, bebia, se alegravam. É assim como foi nos dias de Noé, será no nosso tempo. E a gente está vivendo nesse tempo, né? E eu quero compartilhar aqui com você, querido, um tempo aqui que está em Mateus, capítulo 5, o verso 13, nesta noite, a partir do 13, e isso aqui ele vai dizer para nós, querido, mostrando também aos discípulos. Ele fala assim mesmo: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Assim que ele está dizendo. Amém? Palavra. É palavra do rei, palavra de Jesus. E eu quero convidar você, feche seus olhos por um instante. A gente observa um diagnóstico de Jesus
sobre os seus discípulos. No verso 1, a gente já começa Jesus fazendo um diagnóstico. E como nós observamos aqui, ele diz: vós sois o sal da terra. Ele começa, ora, se, ele está dizendo assim, o sal vier ser insípido, quer dizer, sem sabor, um sal impuro, um sal misturado, ele diz que como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta. Então ele faz o que? Ele faz um diagnóstico. Ele está fazendo um diagnóstico. E dentro desse diagnóstico a gente vai observando, sabe, querido, o que não vive o Evangelho. Ele está mostrando para nós, sabe, querido, o que não pratica, né, a palavra, mas que não pratica a palavra segundo Jesus. Ele está mostrando para nós, sabe, do jeito de Jesus. É como ele está falando aos seus discípulos, fazendo um diagnóstico. Ele está dizendo: se não for segundo, ou se não for como a prática, assim como eu faço, assim como a palavra, ele diz que para nada mais presta. Se não for conforme a prática de Jesus, ele diz que não presta. A gente, por uns anos, a gente veio ouvindo falando que não dá para ser como Jesus, querido, ele está dizendo prática do Evangelho, como ele praticou. Ele está dizendo para nós a palavra segundo ele, segundo Jesus. Então, querido, mostrando para nós, ele diz: olha, conforme eu pratico, conforme, sabe, a prática de Jesus, vocês façam. Então ele está dizendo para os seus discípulos. Mas se nós observarmos, a gente vai olhando e vendo muitas das vezes a prática segundo a religião. Aí às vezes alguém fala assim: mas vocês falam de religião. Querido, o religioso, quando você começa a olhar para esse texto, você vai ver Jesus falando a si mesmo: olha só, você é sal, ou você dá sabor, ou você de fato, sabe, estiver misturado, impuro, você não serve para nada. Ele está dizendo assim: ó, não serve para nada, querido. É Bíblia, é Cristo falando. Aleluia, Jesus. E às vezes segundo o quê? Segundo religião. Segundo o quê? Segundo os fariseus, sabe? Aí às vezes segundo o quê? Segundo as práticas e costumes. O que mais a gente vê? Pessoas brincando, questionando. Quantas pessoas já entraram para esta casa, já passaram para esta casa, questionando: porque eu era de lá e lá era assim, o costume lá era esse, a prática era essa. Ele não está falando de uso e costume, ele está falando de prática que o homem inventa. Ele está falando do Evangelho, segundo ele praticou, segundo ele está dizendo para nós do jeito dele. Aleluia, glória a Deus. Se não for, é sal misturado, é impuro. E ele diz que esse sal para nada presta. Para nada presta. E há pessoas que vivem essas religiosidades. Há pessoas, querido, que vivem, sabe, como fariseus, conhecem toda a verdade, mas a vivem apontando o dedo dos outros. Aleluia, Jesus. E aí, ele fala assim: ah lá fulano, ah lá Beltrano. Já chegamos ao ponto, querido, de vermos situações que dava vontade, sabe, um mal-estar, vontade da gente botar a pessoa para correr mesmo. A pessoa vem, fariseu, como se fosse tão certo, que se fosse tão certo, não viria acusar. Entraria no seu quarto, fecharia a porta e oraria pelo irmão. Aleluia. Falaria para Jesus em secreto: leva-me ao lugar secreto. Quer ir mais alto? Vai para lá. Mas aqui, eu não contei há algum tempo atrás, por isso, meu querido, olha só, para com isso.
fariseu. E Jesus diz que para nada presta. Não presta para nada. E vive dentro dessa prática e vai fazendo dessas práticas como se fossem as boas novas de Jesus. E nunca foi. E nunca vai ser as boas novas de Jesus. Porque o que o Senhor ele veio fazer aqui, fazer um diagnóstico da vida, mostrando para os discípulos, é diferente. Ele está fazendo um diagnóstico dos seus discípulos. Se o sal for misturado, se o sal for insípido, não presta para nada. Você já observou a sociedade que nós estamos vivendo? Querido, eu tenho que falar aqui de novo. Nós declaramos sobre essa nação que somos maioria. Maioria de quê? Só se for de religiosidade, só se for, sabe, querido, como fariseu, só se for segundo os usos e costumes lá de trás, aquelas tradições loucas, sabe, que para nada muda, porque você vai observando o que mais reclama, como foi ensinado aqui no dia do culto dos adolescentes. Quando chega numa empresa que o maior número é cristão, é uma vergonha. Querido, a gente tem que falar isso, porque senão nós não herdaremos o reino do céu, não seremos honrados, e todos os dias quem vai passar o dedo na nossa cara vai ser o diabo. É como foi falado, o que mais dá trabalho é o crente. E foi falado de quem tem vivido assim, visto no seu ambiente. Eu me lembro que um tempo lá em Búzios, tinha pousada que botava, precisa assim, né? E botava lá a especialidade, a função, mas que não pudesse ser crente. Verdade. Aí, quando fazia os análises, porque o crente é o que mais voltava, o crente é o que mais dava aborrecimento no local de trabalho, o que mais gerava contenda. E a gente vive numa nação, sabe, que se somos essa quantidade, nós éramos para estar, sabe, mudando. É verdade. Eu creio assim, influência, não é isso? Influenciar. Mas aí se a gente for fazer uma análise, você vai estar dizendo assim, sal, e sal insípido, que não presta para nada, não serve para nada. Um dia chamou um indivíduo e falou assim para mim: ah não, se for fazer reunião, fulano usa maconha, eu não quero ir lá na minha casa não. Ô crente, então vai caçar os crentes por aí, leva dentro da tua casa, porque Jesus está dizendo que para pegar é o que está precisando ser restaurado, precisando ser tratado. Aí o crente, não, eu não quero, queimou a cara, falei assim, pronto, não vai rolar. Porque Jesus quer pegar são esses. E aí a gente tão cheio de Jesus, sal que não é insípido, mas o sal, sabe, querido, sabe, aquele que consegue trazer um tempo a qual o sabor está nele. Ele fala: vem pra cá, para você, vem viciado, vem prostituta, vem bêbado, vem você, vem. A gente fala assim: não, esse não. Aí o Senhor ele vai falando assim: olha, que olhando dentro desse ambiente é só uma conversão religiosa, mostrando para dentro desse ambiente é uma conversão religiosa. Se algumas coisas que eu combato, e às vezes sou combatido, né? Porque, querido, todas as vezes que você se posturar na palavra de Deus, não fique esperando que você vai ganhar um buquê de flor, não. Não fico esperando que alguém vai bater no teu ombro, não. Não fico esperando que alguém vai falar, vai falar bem, que vai te... Não, que fica esperando as pedradas. Porque foi o que fizeram o tempo todo quando Jesus falava a verdade. Foi o tempo todo com Paulo, quando a gente, cara, vem pra cá, vem pro pé da cerca, vem viver no pé da cruz, vem ficar livre em Jesus. E o caminho para ser livre é esse aqui, né? A gente maquiar. A Europa foi sabe, muitos anos atrás, muitos exemplos para o cristão. Foi, depois se perdeu. Hoje a Europa está se reconstruindo, mas não se reconstruindo de religiosidade, se reconstruindo do Evangelho de Jesus, da vida de Jesus. Você acha que para onde o Brasil vai parar? Você acha que os Estados Unidos vai parar onde?
Porque nos Estados Unidos o que mais cresce é o nível de pessoas que entram e saem das igrejas, tá? Sabe, estão desesperados. Ao mesmo tempo que você vê aquelas mega igrejas que o brasileiro vai lá e copia, pinta tudo de preto, bota um monte de iluminação, parece uma boate, se me perdoe que falar assim mesmo. Essa é a verdade, porque o Espírito Santo não precisa dessas coisas. Ah, pastor, mas você precisa se atualizar. É o que eu ouço, tem gente que torce o nariz, como eu falo assim, mas é uma verdade, querido. Jesus precisa de vida, Jesus quer vida, Jesus quer pessoas transparentes, Jesus não quer barganhar, fica aqui, porque aqui está tudo decorado, aqui tem uns negócios diferentes, então fica aqui. A Isadora Pompeu foi lá, desconstruiu tudo isso, aí o outro pastor foi lá e quis arrebentar com ela, quis falar, aí você vê o que é fariseu, aí que seja um cara que está na mídia, só ele fazer isso para nada mais presta. Ele quis falar da vida dela porque o casamento dela não deu certo. Você está vendo como é que é o crente, querido? É vingativo. Aí o cara foi na rede social e quis desconstruir a moça, desconstruir a fala da moça. Quis desconstruir um outro pastor, que é muito conhecido também na rede social, que ele também pode falar sobre essa questão. E aí o que fizeram? Mas é o cara que é itinerante, o cara que prega, ele prega mesmo, ele roda o Brasil, já quis, nem conhece, nem sabe da família do cara, já quis jogar a família do cara no ventilador. Isso é o quê? É a gente olhar na luz da palavra e a gente vê que é só uma conversão religiosa, é só falas enfeitadas e conhecimento de letra. Mas se for do Espírito, na verdade, não ia para a internet combater nada, ficaria quieto fazendo as obras que o Senhor chamou para fazer. Aí quando a gente olha para a palavra, então o que a gente precisa é o quê? Nós precisamos de uma conversão espiritual, querido. Não é religiosa não, porque religioso, querido, já deu. Mas é o que? É espiritual, é mudança dentro de nós. Aí uma igreja mudada dentro, onde ela coloca os pés, sabe, querido, é algo diferente. Mas qual é o seu maior problema? Meu maior problema é com o crente. Eu cheguei numa festa, o crente deu as costas para mim. Não devo nada, nunca falei nada. Olha que nível que estamos chegando, gente. Olha o nível. O quê? Quer cargo? Quer título? Porque é o que a gente está querendo, é o que a gente está vendo, é o que a gente tem observado. Mas quando a palavra chama para vir para o nível espiritual, querido, incomoda. Aí quando a palavra diz o que precisamos é o quê? De uma conversão espiritual. Conversão espiritual, querido. Pronto, acabou. Conversão espiritual, nascer de novo em Cristo Jesus, ou nascer inteiramente em Jesus. Nascer em Cristo. Porque se nós olharmos para dentro do texto, ao contrário, sabe o que vai ser? Vamos ser pisados se nós não nascermos de novo. Ele está falando aqui, olha. Para mais, ele diz, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado. Se for um sal misturado, presta. Para mais nada, ele está dizendo que presta. Então nasça de novo, ele diz assim, macho, nasça de novo, senão, do contrário, você vai ser pisado. Se não para nada mais você presta. Se não você é uma salina sem gosto. Se não você é uma pessoa de verdade sem Jesus. E sabe, querido, Jesus não trata como a gente vê hoje em dia numa nação, como se diz, seu número maior de cristãos, como trata os outros. Aí a gente fala assim, as trevas não tem comunhão com a luz. De fato não tem. Mas se você é a luz, querido, onde você chega a treva tem que se incomodar. Sabe o que acontece? O crente não, se chega uma treva perto dele, ele vem ser luz, ele corre, ele foge, porque tem medo das trevas. Mas que crente é esse? É como eu falei para minha esposa, ela falou, sabe por que a Bíblia diz sobre inveja? Diz, mas ela diz também que os invejosos, querido, só quem vai cuidar deles é o Senhor. Mas a palavra diz que o Senhor é poderoso, é maior do que toda inveja. Então pronto, acabou, eu fico com a palavra do Senhor, que diz que Ele é poderoso na minha vida, que Ele é maior do que qualquer inveja. Pronto, resolvido. Você fica com quem? Com a palavra.
Ah, o cara chegou aqui perto, ele é das trevas, e você é o quê? É luz? Fique. A luz que é você vai resplandecer nas trevas. Aleluia! Resplandece nas trevas. Eu conheço uma família que eles são de outra religião. E eles me conhecem, eles sabem que eu sou cristão, servo do Deus vivo. E todas as vezes que eu chego no ambiente, querido, se eles estão falando alguma coisa fora, na mesma hora eles param. Eles falam assim: vamos respeitar, porque o Márcio acabou de chegar. Não é o Márcio sim, mas é a luz de Cristo que está nesse Márcio, que foi transformado pelo Evangelho da verdade. Aleluia. Eles nunca me viram compartilhando nada fora, querido, nada que viesse, sabe, manchar, macular, sabe, querido, o reino de Deus, o Evangelho de Jesus. E quando você olha para a palavra está dizendo para nós, para quê? Para sermos sal com gosto, amém? Ah, querido, porque o que nós vamos observando ultimamente, o que enche o inferno de gente, como Jesus vai dizer, são essas práticas fora do Evangelho, fora daquilo que Jesus estava praticando, segundo o que Jesus estava fazendo, e vai enchendo, vai enfileirando o inferno de gente. E aí a gente vai observando, como o próprio Jesus vai falar isso para nós aqui em Mateus 23, ele traz essa lembrança para nós. Mateus 23, Jesus ele vai falar assim, ó: vocês nem são salvos. Ele vai falar assim: quem é você vai falar que eu não sou salvo? Não, é Jesus que fala assim: vocês nem são salvos, e nem deixam os outros serem salvos. Você já observou? Ele falando isso para os discípulos, ele falando isso para a igreja: olha, vocês não são salvos, e vocês também não estão deixando outros serem salvos. Mateus 23, no verso 13: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Ele vai falar assim mesmo: ai de vós, escribas, e ele fala em fariseus, hipócritas, porque devorais a casa das viúvas, e para justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízos muito mais severos. Não tem sido diferente não, querido. Uma religião que só suga. Perdoa falar aqui, mas tem que hora tem que soltar o verbo. Só sugando. Mas na hora que a pessoa precisa de uma assistência, não, aqui não. Nós não fazemos esse negócio aí não, nós não podemos dar esse tipo de assistência não. E por inúmeras vezes aconteceu dessa casa ter que abraçar pessoas que eram de outra denominação, mas que nessa denominação só presta quando você está debaixo do cabresto. E quando você pode dar para eles, quando você não dá, quando você não tem, quando você precisa, não, aqui a gente não pode. Nem sequer faz velório, nem sequer cuida, nem sequer direciona, nem sequer dá assistência. Não, a gente não pode, aqui é o quê? Que é só o couro, né? O fariseu. E aí conhece da verdade, mas não pratica a verdade. E não é muito diferente, querido, da gente assistir pessoas que quando você não tem mais nada para dar para ela, ela vai embora e larga você. Quando você não tem mais nada a oferecer para ela. Eu vi um rapaz, estava num lugar e chegou 2 crentes de outra denominação e falou assim: ó, fulano falou, mandou dizer para você, ele já falou para mim, que nós dois só aproximamos dele porque nós dois somos muito interesseiros. Falei: caramba, não precisava ouvir disso. Porque a gente só se aproxima dele quando a gente tem interesse em alguma coisa para ele nos dar, para ele nos favorecer, para a gente sair com os resultados que nós queremos quando nos aproximamos dele. E aí, querido, você fica assim: ó,
nós observamos a palavra, ele vai dizer assim, ó, para nós: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque ele vai dizer assim, ó, rodeai o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes. Quer dizer, Jesus está dizendo assim, ó, vocês não entram pela porta, não deixem os outros entrarem, e Jesus vai dizer, e vocês são o quê? Filhos do inferno, que ele está dizendo aqui no verso 15. E tornais filhos do inferno, é o que ele está dizendo. Ele está mostrando para nós, querido, nesse tempo, aonde ele fala da conversão, onde ele fala aqui de um prosélito, como ele está dizendo para nós, como ele está nos ensinando aqui. Era um grego que nesse tempo, um pagão que se convertia ao judaísmo, eles usavam uma palavra contra esses homens. É mais ou menos desse jeito, alguém que está querendo se aproximar de Cristo. Nós não deixamos, nós nos afastamos e tornamos eles ainda para mais longe, para o inferno 2 vezes. Porque ele já está no inferno. Aí Jesus fala aqui no texto, mais uma vez, quer dizer, 2 vezes, vocês empurram ele para o inferno. A pessoa vem toda desconstruída. E na hora de construir, Jesus está dizendo assim, cara, agora é hora de vocês construírem, de vocês mostrarem a luz que está dentro de vocês. Mas vocês fazem o quê? Se tornam filhos do inferno. Então ele diz que para nada vocês prestam. Para nada prestam. Ele está dizendo assim, aonde chega estraga. Aonde chega estraga. Ele está mostrando, querido, quantos que chegam cheios de ódio, quantos que chegam, querido, de fofoca, quantos cheios de mentira, quantos, querido, de espírito de separação, quantos de construção de muralhas. Ele está dizendo, aonde chega estraga, aonde chega é desconfiança. Aí ele está dizendo, olha, para nada presta, não serve, não serve. Nós temos que servir, querido, ainda que o tempo seja tão mau, mas precisamos ser servientes nesse tempo do reino de Deus. Vidas precisam ver Jesus em nós, sabe? E o que eu observo é que nós precisamos dar voz, sabe, ao Espírito, quer dizer, permitir o Espírito Santo, que é uma das coisas que parece que ficou neutralizada no nosso tempo, parece que não existe mais. Se você for falar com algumas pessoas, tem pessoas que dizem assim, estou vazio, mas está vazio mesmo, eu não sinto mais nada, não tem nada aqui dentro mais. E pessoas de longa história, de longa estrada, ele vai dizer, olha, não tem nada. Mas a gente pode dizer que dá tempo ainda, querido, restaura o sabor. A gente pode dizer, restaura o sabor. Restaura o sabor. Ainda que seja um adolescente, poderia ser, restaura o meu sabor. Chegar na escola, ainda que aquelas meninadas todas, que aquela garotada toda seja diferente, mas eu tenho o sabor do reino de Deus. Eu tenho o sabor do Espírito Santo na minha vida. Às vezes a gente fica com medo de eu dizer assim, você é crente, né? Por isso que você não fala assim, por isso que você não faz assim, por isso que você não é desse jeito, porque a gente fica com medo, cara, de nos expor e dizer que nós é crente e às vezes vai fazer negócio. Mas aí ele diz, não, que dá tempo para restaurar o sabor, amém? Amém. De deixar para trás, querido, deixar para trás tudo o que, sabe, o que enchi, sabe, eu permiti dentro de mim coisas, e até achando que era de Deus, mas não tem nada de Deus, tinha nada do Senhor, tinha nada do Espírito Santo, e deixamos nos encher. Umas loucuras.
Os montes de pecado que eu falei para os irmãos, um dia no desespero, eu com o meu horário todo já, sabe, aquele comprometido, e a pessoa para falar, pastor, eu quase deixei o ministério, eu quase abandonei tudo, porque não dá mais, as pessoas estão diferentes, você pensa que a pessoa está vindo, sabe, num tempo tão favorável, num tempo tão, e daqui a pouco você descobre que o cara largou uma família inteira lá no Rio de Janeiro, e arrumou uma outra família, e veio para cá, e chega aqui, sabe, como se fosse um tal, eu estou cansado. Ele falando, eu já não aguento mais. Eu já falei assim, Aí entrou outra pessoa logo, né, ali. Mas sabe por que a outra pessoa entrou na conversa? Porque a outra pessoa fez isso. E já aproveitei que eu tinha que ir embora mesmo. Já tinha que pegar meu rumo. E a conversa foi desconstruída ali, o assunto que aquele pessoa estava tentando, sabe, encabeçar. Mas é o que nós temos visto, querido, pelo Brasil afora, no nosso bairro. E quando você olha para a palavra, eu tenho que dizer para o Senhor, eu quero ser lavado, limpo, eu quero ter o sabor restaurado. Você pode dizer isso nesta noite? Jesus, eu quero ter o sabor restaurado. Sabor restaurado. Aí você sabe catucar a vida do outro, você sabe apontar, você sabe dizer, não, faz igual a Jesus, para com isso, seja a vida de Jesus. Eu detesto, querido, quando alguém vem e vida de Jesus, acabou, se é a vida de Jesus, pronto. Você vai dar sossego para o pastor, vai dar sossego para a congregação, vai dar sossego para a nação, vai dar sossego no reino. É a vida de Jesus. Não, mas tem dia que parece que a gente quer ser perturbador mesmo. Tipo assim, cara, eu não estou nem descatucando, você que está querendo ser treva hoje. E aí a gente olha para a palavra, ele diz limpo, e sabor restaurado. E eu digo para você, querido, só vale a pena seguir Jesus, sabe, querido, se for por amor. Se não for por amor, acabou. Você vai seguir Jesus, porque eu quero que ele me dê isso, quero que ele me dê aquilo. Não, porque ele vai ter que dizer, mas esse não, hoje você está cancelado, aqui não tem nada. E aí? Asaf falou isso para Deus. Deus, o ímpio, ele prospera, quando ele morre, até o velório dele é diferente. E o justo entra na tua casa, o fogo desce, a glória vem naquele ambiente. E quando eu saio daqui, Senhor, lá fora está minha casa, está me esperando. É diferente deles, ele tem lá um monte de coisa. Mas até que sabe, a ficha cai. A quem deu eu no céu, além de ti, e não há na terra que eu queira mais do que a ti. Se não for por amor, não vale, não dá. Ele fala isso com Pedro, ele caminha com Pedro, sabe, e então ele diz, Pedro, vem e segue, mas segue-me, Pedro. Você me ama? Você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Então, vem. É dessa forma. Sabe, querido, é desse jeito, é no amor. Como que eu sigo? Amando ao Senhor. Não é? Por quê? Porque o Senhor disse que isso vai levar você para o inferno. Apocalipse diz. Ele fala assim, você não é um mexeriqueiro, um fofoqueiro, por quê? Porque isso não vai fazer bem para você. Ele vai falar assim, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, ele vai falando. E aí ele diz assim, olha, seja sabor restaurado. Só vale a pena seguir Jesus se for por amor. Se for por amor. Se isso não for amor, o oceano secou. Essa é a canção. Não há estrela no céu. Não dá, querido, se não for por amor com Jesus. Eu vejo pessoas dando tanta ênfase, sabe, querido, para a enfermidade, dando tanta ênfase para o que falaram. Às vezes a gente acredita mais no que desconstruíram da gente. É verdade, querido, do que a palavra fala sobre nós. E aí a gente quer provar, não prova nada. Viva em Jesus, amando a Jesus, você vai ver que coisa extraordinária o Senhor faz.
Nós não precisamos mais voltar para os cativos, queridos, nem sermos cativos. Nós só precisamos transmitir o que Jesus disse para transmitir: ser luz no meio das trevas. O que você tem que ser? Luz. Tem que ser o que, pastor? Luz na escuridão. Só a escuridão por ausência de quê? Da luz, meu querido. Chega lá, você é luz, acabou, não tem escuridão. Seja sal, sabe, que traz sabor, restaurado. É isso. Não é, não, porque eu quero uma palavra de motivação. A palavra de motivação está aqui. Aleluia, Jesus. A palavra de motivação nesses dias é sabor restaurado. É a alegria fluindo dentro de mim. É a vida de Jesus dentro de mim. E aí ele diz que aí sim, se for por amor, então vem e segue-me. Eu quero convidar você nessa hora. Você que pode, fique em pé.